Zé Augusto, como é que você chegou ao Bahia? Rapaz, é uma história impressionante, né? Que eu falo assim, eu tive até uma estrela nessa época. Em 72, eu estudava com um colega meu, né? Estudávamos no Luiz Tarquínio, e esse colega a Beijoca levou para treinar no Bahia. Esse colega era craque, jogava muito. E aí ele foi para o Bahia. E uma certa vez, um dia de segunda-feira, ele falou, eu perguntei a ele, falei para ele, vem cá, Zé, você vai treinar hoje? Ele falou, vou. Eu digo, então vou com você pro treino. Ele falou, então vamos. Mas eu fui ver o treino do profissional. Eu não fui treinar no juvenil. É porque nós jogávamos no bairro e eu jogava de volante e ele de minha esquerda e a gente ganhava todo mundo lá no bairro. E aí eu fui ver esse treino lá. Quando chegou lá, não teve treino do profissional. Teve treino do juvenil. O treinador era Hélio Tapioca. Aí estava faltando, eles treinaram físico, fizeram a física e depois teve o babinha deles, né? E estava faltando gente para completar. E aí Hélio Tapioca chegou para ele e falou assim, ô Zé Carlos, seu amigo aí joga? Aí ele falou assim, joga mais ou menos. Aí mandou o massagista Jones me dar o material. Aí ele me deu o material e tal, e aí me botou para jogar o babinha, né? Só que eu fui esperto. Eu joguei na posição que eu jogava no bar, de volante. E aí fui bem pra caramba, chutar, fiz gol, tá, beleza. Aí terminou o treino. Johnny me chamou assim no canto, falou, ô garoto, seu Hélio tá querendo falar com você. Aí ele chegou para mim e falou, ô garoto, que idade você tem? Eu falei, eu tenho 17 anos. Aí ele falou assim, você vai vir treinar amanhã. E aí eu não acreditei, me assustei, eu digo, eu sim. Aí foi uma briga danada, cheguei em casa todo alegre, falei com meu pai ficou alegre e tal, a minha mãe não queria deixar. Não, ele vai estudar, não vai jogar bola não, porque naquela época os pais não queriam que os filhos jogassem bola, é totalmente diferente que é hoje, né? E aí foi, meu pai conseguiu convencer a minha mãe, e aí eu fui para E o era Bahia. muito distante de onde você morava. Ah, muito distante, a Era gente fazendinha, era né? na Fazendinha, eu morava no Genvelho da Federação, e para ir para lá era a maior briga, né? Aí você tinha que saltar na Pituba para ir andando. Aí a gente atravessava um rio que tinha para poder chegar na fazendinha, né? Era um negócio incrível. Agora você falou, Zé, que você jogava de atacante. E como é que você chegou à zaga? Rapaz, eu era volante, eu era meio campo, mas eu já era um médio volante que eu driblava, que eu chegava na frente, eu chutava o gol. Não, não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Que hoje Chegava na área, né? eu chegava na área, impressionante. E aí, por causa da minha altura, Hélio Tapioca pegou e eu não podia ser titular de volante porque tinha muitos jogadores bons lá no Bahia que Hélio Tapioca só fazia time bom. Era. Só fazia time bom, só jogadores de qualidade. E aí ele me botou para jogar de zagueiro. Aí eu fui jogar de zagueiro no juvenil, aí fiquei como zagueiro. Aí gostou da posição. Não é gostar, mas eu não ia ser nunca titular de volante, Baiaco jogando, como que eu seria jogador? Como seria? Baiaco não saía para ninguém. O Baiaco jogava mesmo, todos os jogos ele era perfeito, jogava a mesma coisa. Um fôlego incrível. Não tinha condições. Todos os volantes que vinham para aqui, o Baiaco ficava uma partida de fora, na outra ele voltava. E qual foi o momento que o técnico do Bahia lhe chamou para jogar uma partida oficial? Assim, em 74, eu fui emprestado para o Jiquié. Passei 3 meses lá no Jiquié. Antes de estrear no Bahia como profissional? Antes de estrear no Bahia, porque nós estouramos idade, eu e mais 5 colegas, e aí Antes o Bahia tinha essa filosofia. O atleta chegar a 19 anos, precisava estourar emprestar. idade é porque a gente não podia jogar mais no juvenil, aí emprestava. Inclusive, eu joguei com o Beijoca ainda no juvenil. Beijoca tinha 16, 16 anos, e já estava no profissional. Quando o jogo, o Bahia jogava Bahia e Vitória, aí o Tapioca botava um time forte, aí pedia Beijoca de ser do profissional e a gente jogava no juvenil com a gente. Aí Entendeu? você foi pro Jiquié. Aí eu fui para o Jiquié. E o treinador na época era Paulo Amaral.
E o GQF tinha 3 meses que não pagava a gente. Aí Paulo Amaral chegou e não, o menino vai ficar aqui não. Aí me trouxe de volta, né? Aí trouxe de volta, aí Paulo Amaral foi embora, aí veio outro treinador, Paulo Emílio. O Paulo Emílio, eu entrava já no profissional, eu entrava e saía, jogo fácil, entrava e saía. E fui assim, né? Ficando, entrava e saía, aí Paulo Emílio saiu. O primeiro jogo meu foi em Santa Catarina. Santa Catarina contra o Figueirense, como titular. O Sapatão não podia jogar, que tinha machucado. E aí eu joguei com o Roberto Rebouças. Agora, olha o time que era nessa época. Era Butice, foi Butice, o Baldo, eu, Roberto e Romero. O meio-campo, Baiaco, Fito e Douglas. O ataque, Natal, Picolé e Peri. Eu joguei nesse time, eu novinho joguei nesse time. Você tinha quantos anos aí? Aí eu estava com 20 anos. Já estava com 20 anos. Aí joguei. Você lembra qual foi o seu primeiro Bavi com a camisa do Bahia? Ah, o meu Bavi foi incrível. Meu Bavi foi o seguinte. O primeiro Bavi. Vitória tinha ganho 2 turnos. Vitória tinha dois turnos na frente do Bahia. Vitória jogava por 2 empates, né? Por 2 empates e por 1 vitória. E aí o que aconteceu? No meio da semana teve um jogo Bahia e Fluminense de Feira. E Sapatão não pôde jogar. E domingo seria Bavi, né? Domingo seria o Bavi. Aí eu fui para esse jogo lá em Feira. E jogou eu e Roberto Rebouças. E eu fui bem. Eu fui bem no jogo e tal. E nessa época nós concentrávamos em Dias Dávila já, né? Concentrávamos em Dias Dávila. Aí fui bem no jogo, aí na quinta-feira, aí no retorno nosso, quinta-feira era apresentação, massagem, recreação e tal. E aí a imprensa chegou e foi saber de Fantoni, que o Sapatão ia retornar e tal, e seria o Sapatão e Roberto Rebouças, a zaga. Mas eu, para mim mesmo, eu já sabia que eu não ia jogar, né? Eu pensei assim, eu nem no banco devo ir, porque Altivo também fazia parte dessa época. Altivo também fazia parte, eu, nem no banco eu vou. Aí Fantoni, o treinador era Rolando Fantoni, aí Fantoni falou assim, não, a zaga vai ser Zé Augusto e Sapatão. E o pessoal da imprensa veio em cima de mim, né? Falar, eu me assustei, né? Antes do jogo? Antes do jogo, lá na apresentação, na quinta-feira, eles vieram em cima de mim, sabe? O Fantoni disse que você está preparado para jogar o Bavi? Aí eu fiquei assim, parado, eu jogar o Bavi sim. O senhor Orlando Fantoni falou que vai jogar você e Sapatão. Eu falei, eu estou preparado. Mentira, nervoso, filha da mãe. E onde foi que deu mais o frio da barriga? Não foi, não. Foi na hora que entrou no vestiário ou quando subiu no gramado? O problema foi o seguinte, aí nós concentrávamos na IDRW, e aí naquela época vinha o carro, tudo, até ônibus ia pegar o time do Bahia lá, e vinha até aqui da Fonte Nova o comboio. E aí eu dentro do ônibus, eu nervoso, eu digo, meu Deus do céu. Aí quando cheguei na Fonte Nova lotada. E naquela época era torcida mista, né? É. Lotado. Nesse jogo foi 80 mil pessoas que tinha no estádio. Foi aí eu estou lá no vestiário, estava no vestiário botando a atadura, amarrando a atadura e tal, aí, e aquela zoada. O pessoal gritando. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? É porque dentro do vestiário já ouvia a torcida. Aí eu digo, dá aquela vontade de você largar tudo lá e ir embora. A torcida gritando, digo, o que foi que eu vim fazer aqui? Pá? Pelo amor de Deus. Aí, nessa época, tinha que entrar os 2 times juntos. Quer dizer, tinha um túnel do Bahia e tinha um túnel do Vitória. Aí entravam os 2. Entravam os 2, porque quem entrasse primeiro, aí entravam os 2, porque a vaia ia para os 2. Aí o frio na barriga foi na hora que subiu? Foi, aí quando eu subi, rapaz, mas subiu, que eu vi a torcida assim, gritando, aí começou a gritar, aí começou aquela suada, aí os caras da imprensa veio para cima de mim, eu não sabia nem o que eu falava, eu estava nervoso, a barriga, assim, a perna tremenda, eu digo, meu Deus, eu disse, se eu errar hoje aqui, eu acabo a minha carreira. E o Vitória... Quem era o centroavante do Vitória? O centroavante do Vitória era Geraldão, mas tinha uma jogada que Fischer
Andrada batia na bola, a bola vinha na É. cabeça de Ficha ajeitava para Geraldão, e Geraldão... Era 2 toques. Dois toques, é isso. Então o Vitória tinha ganho 2 turnos nessa jogada deles. Ô Zé, tu lembra que a torcida do Vitória tinha uma música, Quem é que toma gol do Geraldão? O Bahia. E aí vocês falaram, vou acabar com isso, vou acabar com essa música. Aí eu entrei no jogo. Aí a primeira bola que Andrada bateu para a Ficha, eu subi e tirei. Aí a torcida... Na confiança ainda não foi confiança. Aí a torcida, Zé Augusto começou a gritar. O cara... Segunda bola, ele meteu para a Ficha, eu tirei também. Aí você não estava mais tremendo, né? Não, aí a bola não, ele meteu embaixo, eu dei o carrinho e Ficha, aí a torcida começou a vibrar. Zé Augusto. Aí eu digo, agora eu vou me embora. Agora eu vou me embora. Aí nós ganhamos, primeiro jogo, 1-0, eu me lembro, foi gol de Beijoca. E o segundo jogo foi a mesma coisa. Chegando junto em Ficha, ganhei o segundo jogo. E foi gol de Beijoca. Agora o detalhe nesse jogo. Teve um lance, logo no início do jogo, teve um pênalti. E o juiz era Manuel Serapião. Gesso estava do lado e Romero também, colado com o Gesso, né? Aí Romero Gesso deu uma tapa na cabeça de Serapião e saiu. Serapião virou e expulsou Romero. Aí expulsou Romero. O que aconteceu? Fantoni me pegou, o Roberto Rebouça estava no banco, me pegou, de vez de botar Roberto Rebouça na lateral esquerda, me botou na lateral esquerda. Eu não tinha cacoete para jogar de lateral esquerda. Mas foi. Mas fui para jogar na lateral esquerda. O Roberto Rebouça entrou no meio para jogar com o Sapatão e fui para a lateral esquerda. Primeira bola que... E Osni estava nesse jogo. Primeira bola que o Baixinho pegou, meteram o Baixinho, eu dei nele. Joguei lá na pista. Osni era fantástico, né? Rapaz, Osni era um cara fantástico. Olha os jogadores que você está citando aí à época. Osni, Geraldão, Ficha, Andrada, Beijoca. É uma coisa incrível, né? Osni era um cara fora de série. Osni jogava muito. Espetacular. E aí aí nós ganhamos de novo. Foi gol de Beijoca. Nesse jogo foi gol de Beijoca. E nós fomos campeões, né? E aí nós fomos campeões. Aí você já estava com moral. Eu não saí mais do time. Já estava com moral. Aí todos os treinadores que vinham para o Bahia, eu não saía. E os caras ainda brincavam assim, você tem uma mãe de santo danado, os caras brincavam comigo. Não é porque eu não saía do time. Quem era a dupla de zaga que fez com você? Foi Sapatão? Eu joguei 5 ou 6 anos com o Sapatão. Era craque. Começou, né? O Hepta ali, não foi? Ali Sapatão era fora, jogava muito, né? Ed Soares. Cara espetacular. Eu joguei com Ed Soares, joguei com Otávio Souto, joguei com Altivo. Sempre titular. Eu sempre titular. Eu joguei com Altivo, teve mais outros zagueiros que eu não me lembro assim. Joguei com o Geraldo, finado Geraldo, que veio do Vasco. Bahia sempre joguei com o Fernando, que já chama Fernando Cegonha. E eu sempre titular. Né? Agora você observe que naquela época as posições já eram todas preenchidas e a gente já sabia quem era o jogador. Hoje mexe muito. Você observa o time do Bahia hoje. E a camisa, e o número da camisa era de 1 a 11. Entendeu? Hoje é muitas mudanças nas camisas, você às vezes até se atrapalha. Né? Antigamente os torcedores já sabiam quem era. Né? O zagueiro reserva era 13, vestia 13. Você passou 10 anos no Bahia. 10 anos. Desses 10 anos, qual foi o técnico que você mais gostou? Rapaz, é muito difícil, porque eu tive muitos treinadores de qualidade, treinadores inteligentes. Eu trabalhei com Paulo Amaral, eu trabalhei com Reganés, eu trabalhei com Paulo Emílio, agora trabalhei com o seu Zezé Moreira, que eu trabalhei muito tempo com ele. Esse daí, para mim, foi um dos melhores. Carlos Froner também foi um baita de um treinador. Aimoré Moreira, entendeu? Fantoni foi quem me lançou. Para você ver, conhecia muito, né? Para ele chegar a dizer que eu era melhor zagueiro que tinha naquele momento ali, então, porque ele conhecia muito de futebol, porque eu treinava. Eu treinava contra os caras no time reserva, metia porrada nos caras. Douglas sabe disso. Eu metia porrada, não comia nada dos caras. Pô, Zé, no heptacampeonato, 4 jogadores foram até o final. Baiaco, Fito, Sapatão e Douglas. Sim. E você não chegou até o final por quê?
Não, eu fui heptacampeão até o final do campeonato. Só que eles jogaram desde o início. Isso que eu estou perguntando. Desde o início. Você já pegou? Já peguei. Aí foi daí que eu entrei. Você entrou no Bio, no eu joguei no Bahia titular. 74 eu entrava e saía, como eu coloquei para você. Então você pegou o tri. 75 eu entrava, saía. Aí 76 aí eu já fiquei direto, titular. De 76 a 83 no Bahia. Direto. Agora eu quero voltar um pouquinho, seu Zé Augusto, que o senhor, quando chegou ao Bahia, levado por Tapioca, e depois Tapioca foi trabalhar no rival, no Vitória, e lhe levou também. Isso. Conte essa história aí. Essa história, isso é muito engraçado, né? Tapioca... É engraçado, mas a torcida do Bahia não gostou. Não, é porque é o seguinte, veja bem, naquela época eu tinha contrato de gaveta, né? Tinha contrato de gaveta, o juvenil tinha contrato de gaveta. E eu não podia jogar, eu cheguei no Bahia para o juvenil, mas eu não podia jogar. Eu não podia jogar no Bahia, porque eu tinha que fazer um estágio de mais ou menos de 1 ano para poder jogar, né? E eu não podia jogar. E Tapioca saiu do Bahia e foi para o Vitória. E aí ele me levou para o Vitória. Por incrível que pareça, o time do Vitória era muito bom mesmo. Tinha os caras tinha o Medrado, que é irmão de Iberê, a gente chama Coruja. Sim. Jogava demais. Tinha Miguelito, lateral esquerdo, que era fantástico. Os caras jogavam muito. Se esses caras, se fosse hoje, todos eles estavam jogando profissional. Porque qual era a melhor estrutura? Assim é muito difícil, porque a melhor estrutura dessa época, para mim, era a do Bahia, porque o Bahia tinha lá a fazendinha. E no Vitória, a gente treinava lá na Ribeira, a gente corria na Ribeira. Tinha uma sede de praia na Amaralina, no Vitória, mas a gente treinava lá só trabalho físico, e à noite, a gente treinava à noite na Ribeira, corria na Ribeira. Você passou 1 ano no Vitória? Passei 1 ano no Vitória, aí... E jogou profissionalmente no Vitória? Não, porque foi um caso interessante. Quando eu fui treinar, o Vitória pediu jogadores da base para treinar contra profissionais. E nessa época chegou um caminhão e jogadores fantásticos. Tinha Denilson, Osni, baixinho, tinha Cocilec, Ademir Menezes, os Carlos Rangel, era só jogadores que eu me lembro, assim, Cocilec e tal, são de jogadores bons. E aí... André Catimba já estava? André Catimba já estava, né? Aí me levaram para eu treinar contra profissionais. Aí eu treinei bem, treinei muito bem. Na zaga? Na zaga, treinei muito bem. Aí a zaga foi eu, me lembro, foi eu e Leleu. Você já lembra de Leleu, né? A zaga foi eu e Leleu. Aí treinei bem, nós ganhamos o treinamento 1-0. E foi na Graça, o treinamento foi na Graça. A Graça lotada, os caras chegaram novos, né? Aí tinha Juarez também, que jogava pra caramba, né? Juarez foi o mesmo do Ipiranga? Não. Esse Juarez veio do Flamengo, cabeça de área. E aí terminou o treino, o repórter, se eu não me engano, foi Alvário Martins, foi perguntar, o treinador era Jair da Rosa Pinto. Ixi. Aí foi para saber de Jair da Rosa Pinto, falou assim, e aí, professor, o garoto Zé Augusto treinou muito bem, ele vai continuar treinando no profissional. Eu era todo sequinho, era magrinho e tal, aí ele falou assim, não, ele é bom jogador, mas é muito magrinho, tem que comer muito feijão ainda. Olha. Foi aí Tapioca apelou, porque Tapioca não gostava que mexesse com os jogadores dele, não. Jair da Rosa Pinto foi ele que levou Zé Eduardo. Foi Jair da Rosa Pinto, foi. Zé Eduardo. Ele era um treinador, ele levou Zé Eduardo para o Vitória. Ele era um grande treinador, mas para mim não me levou, não me botou para jogar. Aí você viu que não dava para você no Vitória, dava. Aí, vamos para o Bahia novamente. Não, aí eu fiquei no Vitória, tal. Nós fomos vice-campeões, porque nós jogamos para a decisão Bahia e Vitória, e nós jogamos fora, o jogo foi fora, lá em Alagoinhas. Sim. Foi campo extra. Mas nós perdemos o jogo, foi 1-0 e tal. E aí, aliás, minto, o Vitória jogava pelo empate, nós empatamos 1-1. Aí nós perdemos o título lá. Aí, veja bem,
o Vitória quis fazer contrato comigo, né? Fez o contrato com vários colegas, que só que ele deu 350 cruzeiros, na época era cruzeiro, 350 cruzeiros a uns oito colegas meus, e a mim, que era o fraquinho, né? Que era o fuleiragem, ele queria dar 150 cruzeiros. Né? Aí o meu treinador, Tapioca, não gostou. Aí não gostou e falou, não. Isso aí o pai dele dá 150 cruzeiros, o pai dele dá tranquilamente. Aí eu tinha passe preço no Vitória. Né? Aí Tapioca chegou para mim e falou, faça tudo para você pegar sua liberação. Aí a sede era no Vitória, era na Praça da Sé. Aí eu e um outro colega, Dioni, nós íamos todo dia para lá. E eu inventava que meu pai estava no interior, que não estava bem, chorava, aquele choro de mídia, chorava. Todo dia eu estava lá. Aí teve um diretor do Vitória que se retou, bata logo a liberação desses caras, para os caras não ficarem vindo aqui, bata a liberação. Só que ele não sabia que no sábado era torneio início do campeonato de juvenis, era torneio início. E aí bateu minha liberação, passei para a Tapioca foi correndo da entrada da federação, me inscreveu. Deu tempo de me inscrever para jogar esse torneio início. Quando o Bahia entrou em campo, o diretor do Vitória viu. Rapaz, ele quase me mata. Eu sei, aí teve um que falou assim, se eu não liberava você, eu deixava você de castigo, você não ia jogar mais em time nenhum, foi. Aí nós fomos campeões em cima dele. E nesse jogo o Beijoca desceu para jogar com a gente também. O time do Bahia era juvenil, era muito bom, velho. Era muito bom. Tinha Beijoca e Marquinhos Cota já jogavam no profissional. Eles já estavam no profissional. Os caras, entendeu? E aí, pronto, daí eu fiquei no Bahia de 73 a 83 eu não saí mais. Ô Zé, no futebol, o que é que você mais sente saudade? Rapaz, muita coisa que assim, eu sinto saudade. Eu sinto saudade das minhas amizades com os colegas, né? Porque na minha época os caras eram gente fina. Eu brincava com os caras, as viagens que nós fazíamos, eram muitas gozações. O convívio, né? O convívio com eles, né? A gente tinha um respeito muito grande, né? Eu tinha uma amizade, para dizer melhor, o primeiro carro que eu tive, eu comprei na mão de Beijoca. Mas um Fusca que Beijoca tinha, Beijoca fez eu comprar o carro dele a pulso. Foi, Beijoca fez eu comprar o carro dele a pulso. Beijoca chegou. Tome a chave, não, ele chegou. Eu não sabia nem dirigir. Eu não sabia nem para que era como era marcha, sabia nada. Aí ele chegou para mim e falou, Zé, você vai comprar meu carro. Eu digo, eu vou, Beijoca, eu vou comprar seu carro como? Eu não sei nem dirigir, com o meu salário dá para comprar seu carro como? Aí dá um jeito, eu vou falar com o Maracajá para ele dar um jeito lá para comprar seu carro, para você comprar meu carro. Sua filha está para nascer, seu filho está para nascer. Aí foi em cima de Maracajá. Presidente, Zé Augusto vai comprar meu carro. Aí Maracajá, Zé Augusto vai comprar seu carro como? Como é que Zé Augusto vai pagar o seu carro? Qual o salário que ele tem para pagar seu carro? Não, só dá um jeito aí, vai descontando. E ele não sabe nem dirigir, eu ensino. Eu ensino a ele. Oxe, o Beijoca me ensinou a dirigir, me dava tapa, eu virava a lua com ele. Tirava pé lá, assim não vai dar. Você que ele me ensinou a dirigir, e aí eu dirijo até hoje. Porque eu não sabia nada de carro. E assim, essas amizades, a gente tinha as gozações sadias, né? A gente brincava muito, a gente botava apelido um no outro, era bom demais. Você falou aí em Maracajá, o ex-presidente do Bahia. Sim. Você convidaria Maracajá para tomar um cafezinho com você? Rapaz, na verdade, eu vou ser sincero para você. Eu tenho a minha mágoa, não vou mentir, eu tenho a minha mágoa com Maracajá, porque eu joguei 10 anos no Bahia, né? E para eu sair do Bahia, eu tive que deixar meus 10 anos sem receber nada. E ele chegou para mim e falou assim, você só sai daqui se você deixar seu tempo aqui, que eu fui para o América do Rio. Foi. Se você só sai daqui se você deixar seu tempo aqui. E aí eu fiquei assim, olhando assim e tal. Aí tinha do lado assim, eu olhando para... Porque eu era
Eu era leigo nessas coisas, né? E aí, olhando assim para lado assim, estava o doutor Deiró, aí o doutor Deiró ficou com a cara meia fechada, porque ele falou isso, né? E eu fui um cara que eu honrei aquela camisa, né? Foram 10 anos, né? E que hoje eu sou torcedor do Bahia, torcedor que, quando o Bahia está mal, minha pressão sobe. Eu não vou para o estádio, porque a minha esposa vai para o estádio, mas minha filha, mas eu não vou. Elas são Bahia ferrenha. Eu não vou porque lá eu dou até palavrão lá, e aqui em casa é pior. E quando o Bahia está sufoca, eu mudo de canal, boto em outro jogo. Então, eu tenho essa mágoa. E né? Você aceitou a proposta dele? Eu não podia, não tinha, nessa época não tinha empresário, não tinha ninguém, não tinha procurador, não tinha nada. Nessa época, quem ia fazer o contrato era eu mesmo, nós jogadores. Entendeu? Uma vez eu fui fazer um contrato no Bahia, e quando chegou lá na sede, era na sede da Carlos Gomes, quando cheguei lá, aí Maracajá chegou e falou para mim assim, e aí, Zé Augusto, quanto é que você quer ganhar? Eu tinha terminado o campeonato bem, né? Fui da todos os campeonatos que tinham eram da seleção baiana, entendeu? Era convocado seleção baiana. Aí eu falei para ele quanto eu queria ganhar. Aí ele chegou para mim, o quê? Você quer ganhar isso? Você quer ganhar mais do que Douglas, mais do que Fito? Esses caras jogaram no Santos, jogaram com o Pelé, você quer ganhar mais do que ele? Aí eu falei assim, mas doutor Paulo, eu terminei meu campeonato bem. Terminei meu campeonato muito bem, fui escolhido seleção. Não, mas você saiu agora do juvenil, pouco tempo do juvenil, era assim que ele falava. Não era só comigo da base, era com todos da base. Eles falavam isso. Então, o que acontece? Aí eu tenho essa mágoa minha. E quando eu fui, no caso, no jogo que o treinador me botou para jogar, contra o Vitória, o primeiro jogo mesmo contra o Vitória, ele chegou e falou assim, Antônio, você está querendo queimar o garoto, mas não era me queimar. Ele estava com medo de perder o Bavi. Você está entendendo? Ele estava com medo de perder o Bavi. Ele não estava com medo de me queimar, não. Porque para ele, se me queimasse, tanto faz. Ele estava com medo de perder o jogo do Bavi. Entendeu? E você deu conta do recado. É claro, entendeu? Então, eu tenho a minha mágoa e não vou esquecer nunca disso. Então esse cafezinho não existe? Não. Não. Entendeu? É porque eu me dediquei muito ao Bahia. Para lhe dizer melhor, quando eu me casei, eu pedi a Vale no Bahia. Para fazer minhas compras. Como é que diz? Ficava 6 meses sem receber salário. E todo mundo sabe, Douglas ficava, a galera toda, tudo sem receber salário. Entendeu? Nós sofremos muito no Bahia, mas a gente honrava, todos nós honrava essa camisa. Todos nós. Ô Zé, a gente vê que você fica emocionado quando você fala do passado do Bahia, pela sua dedicação ao Bahia, né? E o que é que você acha? O comportamento do clube com os ex-atletas? Rapaz, é difícil. É difícil. A gente, porque nós pegamos, pessoal, que é o legado de 59 e nós continuamos. Veio o pessoal de 88, também continuou o legado. Então, que foram campeão brasileiro. O que nós fizemos pelo Bahia, a gente era para ser reconhecido. E vou ser sincero para você. Hoje, ninguém fala no nome da gente. Nós fomos heptacampeão, ninguém fala. Ninguém fala no nome de Douglas, ninguém fala no nome de Fito, ninguém fala no nome de Sapatão, ninguém fala no nome de ninguém. É nós que fomos heptacampeões, entendeu? Não fala, nós somos esquecidos. Nós somos... Deus. Se você for hoje a Fonte Nova, você tem que pagar ingresso? Tem o sindicato da AGAP que ampara o ingresso. Ampara o ingresso. Mas assim, nós somos colocados em uma posição que nós não deveríamos. Antigamente era em um lugar muito privilegiado. Hoje nós somos colocados em um lugar que não é para nós ex-jogadores ficarem ali. Não só eu do Bahia, mas como todos os atletas que hoje são ex-atletas, não era para ficar nessa situação dela. Você recebe camisa do Esporte Clube Bahia? Nunca.
Não manda uma camisa para você? Não, nunca recebi. Nunca, hoje muitos torcedores hoje, jovens, vai saber quem sou eu através da sua seu trabalho, entendeu? Porque muitos deles não sabem quem foi Zé Augusto, entendeu? Quem foi Sapatão, quem foi Osni. Muitos deles, a maioria desses torcedores jovens, não, e própria imprensa, que são hoje jovens, não sabe quem fomos nós. Se você quiser ir à Fonte Nova hoje com a camisa do Bahia, você tem que comprar uma camisa? Claro, claro. Ainda mandar botar seu nome, claro, Zé Augusto, claro, claro. E nós fomos, como eu falei para você, nós fomos lá no museu. No museu, e aí, como eu falei, foi eu, Osni, Léo Oliveira e o Washington Luiz. Eu não sei, eu sei que só o baixinho que foi pegar a camisa dele, assim, já tinha o cara já tinha palavado com ele, foi pegar uma camisa para ele, entendeu? Mas nós três, eu, Léo Oliveira e o Washington, nós não ganhamos camisa. Você está entendendo? Porque o baixinho falou assim, deixa eu pegar minha camisa aqui e tal. Teve um evento do Bahia, negócio dos negros, né? Uma coisa assim, não foi, não? Sim. Uma coisa assim dos negros, sabe? E aí eu não estava nessa relação. E aí, Fred, você sabe o que é Fred, né? Grande Fred, gente boa, tava, aí falou, o cara, não, rapaz, Zé Augusto, eles não me botaram na relação. Não, Zé Augusto foi heptacampeão, que jogou muito, é ídolo do Bahia, conversou com ele, e eles me botaram, inclusive, fizeram uma camisa mais que rápida, a minha camisa não dava para entrar em mim, só deu para minha filha, que eu dei para minha filha a camisa. De última hora? De última hora, quer dizer, uma falta de respeito. Eu senti aquilo ali, eu fui também, porque eu pensei que ia ser uma coisa mais respeitosa com a gente, mas não foi o que eu pensei, né? Infelizmente. E você faz parte de uma linda história do Bahia e que você está lá no Museu do Esporte do Bahia. Pelo amor de Deus, o Esporte do Bahia precisa... eu não sou eu que estou falando, a prova está lá no museu. Eu joguei 466 partidas no Bahia, fui o segundo zagueiro que mais vestiu a camisa do Bahia e fui o zagueiro que mais ganhou título no Bahia, depois de Henricão. Entendeu? Eu pensei até que fosse Sapatão, mas Sapatão, quando eu cheguei, fiquei, Sapatão saiu, foi para Catuense, e aí eu fiquei. Aí estava conversando até com o Douglas falando justamente isso. Então é isso que a gente reclama, nós ex-jogadores, eu tenho certeza que não é só eu que sente isso. Eu acho que a maioria dos ex-jogadores tudo sente isso, né? A gente não... Inclusive, existe gente da imprensa, que é da nossa época, que não fala no nome da gente. Eu sei disso, que não fala quem fomos nós. Não só eu, mas como jogadores do Vitória também. Você já foi convidado para ir no novo CT do Bahia para conhecer? Nunca. Nunca para almoço, uma comemoração para confraternização? Nunca. A única comemoração que teve foi a festa do Hepta, que os caras... Teve duas festas do Hepta, que o pessoal, o Douglas, essa turma... Foi particular pelos atletas. Mas não foi iniciativa do Não foi no que nós fomos. Inclusive teve aquela lá na Associação Atlética, que nós fomos, né? Solidário, entendeu? Mas que nada. E como se explica assim esse amor que vocês, ex-jogadores de futebol, têm pelo clube, apesar dos pesares? Mas o Bahia, o amor que a gente tem pelo Bahia é porque nós jogamos tempo lá no Bahia e tem essa torcida que é maravilhosa, parceiro. Quando eu estou aqui em casa, que eu vejo essa torcida, eu me arrepio todo. Véio. E eu convivi essa torcida. E na minha época eram 80 mil pessoas, 80, 90 mil pessoas no estádio. Nós ganhamos um jogo 5-0 do Santa Cruz, o estádio estava vazio, primeiro tempo vazio. Aí o Bahia 1-0, 2-0, 3-0, terminou o primeiro tempo,
nós fomos para o vestiário, eu só vi que o pessoal gritando, a torcida gritando. Quando nós voltamos para o segundo tempo, estava lotado. Então aquilo ali para a gente é uma força, era uma força. A torcida do Bahia, e a gente ganhava pouco, mas a gente sentia que a torcida do Bahia tinha aquela confiança em nós e tinha um respeito muito grande pela gente, e a gente tinha um respeito pela torcida, entendeu? O importante da gente ser torcedor do Bahia, e vou ser sincero com você, nós não somos torcedores do Bahia assim, porque a gente gosta do Bahia mesmo. A maioria dos jogadores do Bahia que passaram pelo Bahia, todos eles gostam do Bahia. E vocês construíram uma massa de torcedores por conta de vocês. Sempre a gente fala, o atleta para de jogar futebol, mas o torcedor continua. Com certeza, com certeza. Aí vem sócio torcedor, sócio tricolor, sócio esquadrão. E não olho para os ídolos. A torcida do Bahia é fantástica. A torcida do Bahia é eu vejo na Fonte Nova essa torcida aí. Não tem que não diga que a torcida do Bahia é uma das melhores do Brasil. Entendeu? Não tem que não diga. Essa torcida é fantástica. É fora de série. É uma das saudades que você sente. Já, muita.